A Bíblia está dizendo que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Significa que você descambou para esse lado do triângulo amoroso, você perdeu a conexão do lado de lá. Como é que não tem prejuízo? Não há outra forma de você entender o que Tiago está falando, a não ser de algo que você compromete sua relação com Deus, afasta o Espírito Santo que te ajudaria nesse processo e pode complicar as coisas a ponto de desligar-se completamente de Deus. Não vou falar disso ainda, porque é assunto também para a semana que vem. Mas Jesus diz, a blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoada. Qualquer um que blasfemar contra o Filho do Homem tem perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não. Por que isso se torna tão sério? Porque o Espírito Santo é melindroso? Ou porque ele é alguém que se ofende e não perdoa ninguém? Não. Nós precisamos entender, quando alguém fala contra Jesus, ele tem o Espírito Santo para levá-lo ao arrependimento. Mas quando ele se desconecta do próprio Espírito Santo, como é que haverá restauração? As coisas podem escalar a esse nível de não haver perdão, e não é o único texto que fala disso. Hebreus capítulo 10, versos 26 a 29. Porque se continuarmos a pecar de propósito, outra versão diz deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que significa isso? A chance de perdão foi embora. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Porque alguém pode deixar de ser, alguém conheceu a Deus e entrar na classificação de adversário, de inimigo. Já chegamos lá, guarde essa ideia. Aí ele fala no verso 28, quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Outra tradução diz, ultrajou o Espírito da graça. Eu fico pasmo quando algumas pessoas tentam dizer que esse nível de distanciamento é para quem nunca foi salvo. Eu falo, pera. Pecar de propósito não é algo que o ímpio que nunca foi salvo vive fazendo? Aí ele vai dizer que agora o cara decidiu pecar de propósito como ele fez a vida inteira e não tem mais perdão? Então não tinha perdão para ninguém, não tinha salvação para ninguém. O verso 29 diz que ele profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Como é que alguém pode ser santificado pelo sangue, mas não teve uma experiência com Jesus? O texto está falando de gente que teve o conhecimento da verdade, teve uma experiência, mas em algum momento começa a se afastar de tal maneira que ele se desconecta plenamente. E como a história termina, o texto diz, insultou o Espírito da graça. Essa palavra traduzida insultou é muito parecida com a da blasfemou. A diferença é que aqui, quando você olha o contexto, nós estamos falando de um insulto que não é linguagem verbal, é comportamental, mas que tem o mesmo peso de desconexão que a blasfêmia, que a linguagem verbal tem. Ou seja, não dá para dizer que não há ações limitadoras ao Espírito Santo. E para terminar, vamos voltar no texto inicial, que diz que o Espírito Santo pode ser apagado.